Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 33, até o verso 36, que é o final, e depois a gente vai ler do 1, capítulo 11, do 1 até o 32. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a intenção do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos ler a partir do verso 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais será a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto eu for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado.
E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto, a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a intenção do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Amém. Irmãos, a primeira parte do que nós lemos e ouvimos cantado é uma exclamação. É Paulo se permitindo a mistura de uma surpresa ao fim de um raciocínio e um gozo pela compreensão deste raciocínio. E ele começa esse raciocínio bem antes do capítulo 11. No capítulo 11 ele começa a fazer uma síntese. E quando ele termina de explicar aqueles a quem ele está escrevendo esta carta, que viviam na cidade de Roma, por isso a carta é chamada de Romanos, mandada para aqueles que habitavam na cidade de Roma, os romanos. Então ele se permite esse gozo, ele diz: ó profundidade da riqueza! Que compreensão é essa de Deus? Quem poderá alcançar os planos de Deus? Quem é que pode reivindicar de Deus, que explique a Deus alguma coisa? Quem deu a Deus alguma coisa primeiro para que possa exigir dele e dizer: me explica, me conta? Nós só podemos entender que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Paulo vive esse gozo surpreendente, essa surpresa gozosa, e faz esse poema lindo que foi musicado. Mas do que ele está falando? Bom, vamos entender primeiro a queda do homem. Deus cria o homem para fazer deste homem um filho. A expressão filho no português, dentro do raciocínio religioso, precisa ser entendido de duas formas. A primeira é de uma forma criacional. Deus criou todos os homens. Sob esse aspecto, todos os homens são filhos de Deus, como gerados por Deus, criados por Deus. Mas nascidos de novo, pela compreensão da misericórdia, pela experiência com a bondade, com a restauração do Espírito Santo, é apenas um grupo. É um grupo que traz também o nome de filhos. É um grupo que também é chamado na Bíblia de primícias. Estes são aqueles que a Bíblia diz serem os nascidos de novo, tá? Então ele cria Adão, para que Adão se torne, junto com a sua descendência, pessoas que experimentaram a bondade de Deus e façam parte da natureza consciente de Deus, entendam a Deus, amem a Deus, vivam em Deus, que tenham perfeito equilíbrio em Deus. É um caminho. Este homem, ele se desvia dos planos originais lá no começo, e Deus traça outros caminhos para que isso aconteça, para que este plano de restauração do homem se cumpra. Para que isso aconteça, Deus levanta Abraão, e Abraão vai ser o pai, parte de um povo chamado povo judeu, povo hebreu. Esse povo recebe uma promessa. É dele que virá o Messias, é dele que virá aquele que terá autoridade para vencer o diabo e conduzir todo
toda a humanidade a Deus. Por isso ele mesmo vai dizer dele mais tarde que ele é a porta, e que todo aquele que tiver fome poderá vir a ele e achará pastagem, comerá e beberá, tirará dessa pessoa, ele tirará dessa pessoa todo peso, todo sobrepeso, e essa pessoa aprenderá a justiça nele que é manso e humilde. Esse é Jesus. Então o povo hebreu, para receber o Messias, recebe todas as profecias, todas as escrituras. Eles são os detentores, aqueles que detêm essa aliança com Deus, de trazer os seus irmãos de outros povos ao próprio Deus. Eles são ao mesmo tempo o povo anunciador, chamado para anunciar, e são também de alguma forma um caminho que virá até esse Redentor. Mas o que acontece? Quando Jesus vem, Jesus é o Messias, cumprindo toda essa profecia, uma parte do povo judeu não aceita Jesus, não reconhece Jesus como Messias. Muito pelo contrário, eles estão tomados de avareza, eles estão tomados de ciúmes, eles estão tomados de uma vontade de perseguir todo aquele que se levantasse contra o pouco conhecimento que eles já tinham de Deus e que eles achavam que era muito. Chega um e diz: ouvistes o que foi falado aos antigos, eu porém vos digo. Então eles se sentem ameaçados, endurecem os seus corações, o rejeitam, o perseguem, acabam matando, crucificado. Quando ele ressuscita, estes mesmos se endurecem ainda mais, não aceitam a mensagem da ressurreição e empreendem, começam uma perseguição aos discípulos de Jesus, aqueles dentre eles que já haviam se convertido. Então agora o povo judeu está partido. Tem um grupo pequenininho que conheceu Jesus como Salvador, que entendeu Jesus como Messias, que o recebeu, que nasceu de novo, que feitos lá no começo, filhos naturais de Deus, criados com toda a humanidade, se tornaram agora parte do próprio Deus, a partir de uma consciência de restauração, recebendo o sacrifício de Jesus. Eles nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, foram batizados, o batismo do arrependimento, e receberam o batismo do Espírito Santo, novas criaturas. O Espírito Santo, que estava fora dos homens, agora habita neles. Eles são o verdadeiro templo. E aí começam então a pregar aos seus irmãos, os judeus que não aceitaram e que perseguiram. Mataram Jesus, mataram a tantos dos judeus convertidos e perseguiram a igreja. Até que em algum momento, lá no livro de Atos, Paulo, depois de pregar muito aos judeus, Paulo, depois de ir à sinagoga todos os sábados, em algum momento ele diz: olha, era mister, era necessário, era honesto que eu pregasse a palavra a vocês, mas vocês a rejeitam. Então a partir deste momento eu vou para os gentios e eu me entendo como o apóstolo dos gentios. Vamos lembrar que existe o povo judeu chamado em Abraão e existem as outras gentes. As outras gentes, os outros povos são os gentios. Paulo então, ele se entende agora incumbido de ser o apóstolo que vai pregar às outras gentes, aos gentios. Nós então temos um povo judeu, duro, que não aceitou Jesus, que não quer Jesus, que odeia Jesus, que odeia aqueles que pregam Jesus, que são convertidos. Temos um grupo pequenininho de judeus convertidos que amam Jesus, que receberam Jesus e que estão pregando aos seus irmãos judeus, mas perseguidos por eles, passam a pregar aos gentios, aos povos das outras terras. Os judeus que não aceitaram Jesus, furiosos, começam a perseguir os seus irmãos judeus que aceitaram Jesus. Tomavam deles as casas, o dinheiro, o emprego, prendiam, matavam. Então, para que eles não sofressem todas essas perdas, eles fogem de Israel
Eles vão embora para as outras terras, eles vão para todos os países do mundo, mas eles levam com eles a pregação do Evangelho. Eles vão cumprindo historicamente, na medida em que eles fazem a história, o ide de Jesus, ide e anunciar o Evangelho a todos os povos, em todas as terras, até os confins do mundo. Eles vão e levam a sua fé. Paulo se entende então o apóstolo dos gentios. E ele vai contar para nós lá em Gálatas que depois de algum tempo de convertido, ele volta a Jerusalém e expõe aos pais da igreja, principalmente Pedro, João e Tiago e os outros apóstolos que lá estavam, o evangelho que ele pregava aos gentios. E estes, considerados colunas da igreja, estendem para ele a mão direita, a mão da comunhão, e dizem: continua pregando esse evangelho, vá aos gentios e nós iremos aos judeus. Só não se esqueça dos pobres. E Paulo, ele faz isso. A igreja de Roma, e vamos lembrar de Roma, quando você estudou o Império Romano, você se lembra bem que o Império Romano teve historicamente 3 fases, até que ele vai ao declínio e acaba. E ele teve 2 capitais. Ele teve uma capital no mundo oriental, lá em Constantinopla, e ele teve uma capital no mundo ocidental, em Roma. No final da 3ª fase do Império Romano, ele acaba. Aqueles que eles chamavam de bárbaros entram nas suas fronteiras, avançam, ultrapassam as suas fronteiras. O exército romano, que era formado principalmente de mercenários que não vinham sendo pagos, é um exército enfraquecido que não dá conta do avanço destes povos. Então o Império Romano se perde, acaba. Mas a capital, Roma, permanece, porque havia ali um grupo religioso muito forte. Então Roma, além de capital do império nos dias de Paulo, ela tinha uma igreja muito forte. E como ela era capital, tinha morando ali gente do mundo inteiro, não apenas naturais de Roma. E dentre esses povos, claro, os judeus que recebem a carta. Dentro da igreja de Roma, formada por gentios e romanos, havia uma divisão. Os judeus que lá estavam, convertidos a Jesus, porque era parte da igreja, se sentiam superiores aos gentios. E aí Paulo então escreve essa carta, que é uma carta profunda. E quando ele vai descrevendo sobre o que aconteceu, ele vai dizendo assim: olha, vocês estão muito orgulhosos, mas eu vejo que o movimento de orgulho de vocês gerou também nos gentios que aí estão um certo desprezo por vocês. E eu preciso colocar as coisas como elas são. Olha, realmente os judeus se endureceram. Realmente os judeus não aceitaram Jesus. Realmente os judeus se enfureceram. Mas tudo isso foi cumprimento de profecia. Porque Deus já havia dito: eu colocarei vocês em ciúme com outro povo, e eu chamarei de povo meu um povo que antes não me procurou, eu serei encontrado por eles. Deus permitiu que o evangelho saísse das mãos de vocês através desse endurecimento, porque vocês fizeram do evangelho, e ele diz: eu sou judeu, ele começa dizendo isso, eu sou filho de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, do filho mais novo de Jacó, eu sou hebreu de hebreus, eu sou da nata, eu sou dos principais judeus. E eu posso dizer, realmente o povo judeu esqueceu da sua missão de ser pregador do evangelho. Fizeram do evangelho um clube para pessoas muito especiais. Se esqueceram de que eles, os judeus, nós os judeus, Paulo dizendo, não somos superiores aos gentios, que a nossa obrigação é pregar a todos os povos. Como não pregamos, Deus então permitiu que viesse um endurecimento e os judeus não recebessem Jesus e começassem a perseguir os judeus que aceitaram Jesus. Por isso é que o evangelho chegou até vocês que são gentios.
Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gentios, olha, não fiquem orgulhosos, porque talvez vocês estejam dizendo assim, nós andamos no pecado, mas nós nos arrependemos e aceitamos Jesus, e nós somos muito melhores do que os judeus que perseguem e que perseguiram Jesus. E ele diz, olha, vamos pensar, vamos considerar, vamos fazer uma analogia, o povo judeu, por analogia, por comparação, para que vocês entendam, é uma oliveira. E aí, com certeza, o Lucas vai me perguntar, pastor, o que é uma oliveira? E eu vou responder, Lucas, uma oliveira é uma árvore que dá azeitona, oliva. E o judeu usava muito óleo, né? O azeite, comia azeitona. Existem ainda oliveiras em Israel da época de Jesus, 2000 anos. Tem árvores lá que tem 2000 anos, dos dias de Jesus. Quando ele fala da oliveira, eles falaram, é uma árvore boa, é uma árvore muito boa. Jesus, então, com essa metáfora que Paulo vai usar, diz assim, esse povo é uma oliveira. Quem são as raízes da oliveira? Abraão, Isaque, Jacó, os filhos de Jacó, os patriarcas, eles são as raízes. Quem forma o tronco? Os profetas, todos os profetas e os bons reis de Israel. Quem são os ramos, os galhos da oliveira boa? Todos os judeus, todos, porque foram eles que receberam as revelações de Deus. Deus não se revelou a outros povos da mesma forma que se revelou a Israel. Na escola dominical, a gente vem estudando os nomes de Deus. Hoje nós encerramos esse estudo falando do primeiro nome que eu havia saltado e do último nome, que foi Elohim, plural de El, e Theos, no Novo Testamento, que também fala de uma pluralidade, de um Deus que é tudo em todos, de um Deus que é luz e que, luz sendo, da luz forma todas as coisas, animadas e não animadas. Esse Deus, então, ele faz desse povo Israel essa oliveira, e ele dá a eles as escrituras, dá a eles a experiência, dá a eles os milagres, dá a eles os fenômenos, dá a eles a sua face. Eles conhecem a Deus, eles têm uma intimidade com Deus, mas eles não cumpriram o propósito missionário, o propósito de anunciar o Messias de Israel ao mundo, o Messias do mundo que vinha e viria por Israel. E então o que Deus fez? Quebrou alguns galhos. Deus não quebrou as raízes. Deus não quebrou Abraão, Isaque, Jacó e os patriarcas. Deus não quebrou o tronco, ele não quebrou os profetas. Deus quebrou alguns galhos, alguns ramos da oliveira boa, colocou de lado, não jogou fora, não queimou. Isso aqui Paulo está dizendo, Deus não renunciou a esses judeus que se endureceram. Não. O engano veio a Israel para que os galhos fossem quebrados. E a Kênia, que é uma menina muito inteligente, vai me perguntar, pastor, mas por que então que Deus quebrou esses galhos? É simples, Kênia, para que ele fosse ao zambujeiro. Sabe o que é zambujeiro, Tatá? Zambujeiro é uma árvore qualquer no mato, uma árvore que não dá fruto, que não serve para nada. Deus foi no mato, pegou o zambujeiro, quebrou alguns galhos e enxertou no lugar onde ele quebrou aqueles galhos bons da oliveira. Então, a seiva que vem da raiz, que corre no tronco da oliveira, vai para os galhos do zambujeiro. O que Paulo está explicando? O que Jesus, através de Paulo, está nos ensinando? Que nós recebemos a bênção que vem de Israel. Que o Deus Salvador que se revelou a Israel é o Deus que se revelou a nós. Que o poder do Espírito Santo que está sobre nós é aquele que veio sobre os apóstolos lá em Atos capítulo 2.
que as escrituras que nós temos, com o seu poder extraordinário, é a mesma que foi dada a cada um dos profetas, que a história do Gênesis até o Deuteronômio é a nossa história, não a nossa história porque nós a vivemos, mas porque nós a recebemos, porque nós fomos adotados. Eu era um zambujeiro, eu era um gentio, eu estava longe, Deus me quebrou e me enxertou na história de Israel. Então agora corre em mim o mesmo poder que correu na vida de Paulo, pulsa em mim o mesmo coração divinizado pelo Espírito Santo e dado a todo discípulo de Jesus, como foi com Pedro, como foi com João, como foi com Tiago. Eu sou herdeiro das mesmas promessas que Paulo foi herdeiro. Então Paulo está dizendo assim: os judeus não se endureceram à toa, mas eles se endureceram, eles caíram, para que o evangelho pudesse chegar aos gentios. Aí Paulo diz assim: se a queda dos judeus, se o fato deles pecarem e não terem aceitado Jesus, representou a vida para os gentios, representou um tempo de esperança para o mundo, o que vai acontecer quando esses judeus se levantarem? Se eles caindo sobrou bênção para os gentios, imagina quando eles levantarem. O que será o momento em que os judeus levantarem? A volta de Jesus. Você quer compreender os sinais da volta de Jesus? Entenda a história de Israel dos dias de hoje. Não entenda o Israel dos dias de hoje como o Israel da Bíblia, mas veja no Israel de hoje o Israel da Bíblia. Pastor, não entendi. O Israel de hoje é o Israel da Bíblia? Não, não é. Ele contém o Israel da Bíblia. Paulo vai dizer assim: o fato de nascerem descendentes de Abraão não significa que são filhos de Abraão, porque os verdadeiros filhos de Abraão são chamados na fé. Então nós temos hoje um país chamado Israel, e nós temos o Israel bíblico que está dentro desse país. Se você tem a mente de Cristo, se você recebeu a mente de Cristo e é nascido de novo, você entende isso. Você não começa a sair na rua com a bandeira de Israel, irmão, e a gente está filmando, pode ser que alguém veja isso. Eu quero dizer, não há insanidade maior, não há burrice maior do que sair na rua com a bandeira de Israel. Porque a bandeira de Israel não é do Israel da Bíblia, é do Israel político do dia de hoje, não tem nada a ver. Não acredite que o Israel de hoje é o Israel do tempo bíblico. Ele contém, está lá dentro, mas ninguém sabe quem é. Minha sogra, mulher de sabedoria, que buscava Deus de verdade, em verdade e em espírito, ela tinha uma frase que é uma sabedoria popular, e que eu ouvi da boca dela e que eu guardei desde o dia que eu ouvi. Ela disse que o coração dos outros é terra que ninguém vai. E tem um outro ditado que eu gosto que diz que quem vê cara não vê coração. Não adianta você olhar para Israel e ver a cara de Israel, aquela bandeirinha branca e azul com a estrela de Davi, e achar que eles são o povo todo voltado de Deus. O fato de serem chamados Israel e serem descendentes de Abraão não significa que eles são o remanescente. Paulo vai trazer na história de Israel e vai dizer assim: vocês se lembram de como as escrituras dizem que o Elias chora diante de Deus e acusa Israel dizendo: eles se esqueceram de mim? Mas Deus disse: não, eu guardei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram. Eu tenho o controle de tudo, eu não perdi o controle de nada. Então Paulo vira para os gentios e diz assim: não se sintam orgulhosos, porque se vocês, que são um zambujeiro bravo, que não servia para nada, contra a sua própria natureza, foram enxertados na oliveira boa, e hoje corre nas veias espirituais de vocês a seiva dessa oliveira boa, Deus é poderoso para enxertar os galhos que Ele mesmo quebrou, que é a pergunta que a Kênia iria fazer. Por que Deus quebrou os galhos? Para poder o evangelho chegar aos gentios, mas depois Ele vai pegar esses galhos e Ele vai enxertar, porque Deus é poderoso para abrir os olhos dos judeus de que eles erraram e de que Jesus é o Messias. Aí pode ser que
o Israel que a gente conhece hoje se converta todo. Pode ser que se converta uma parte. Eu não conheço os planos de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer, além do que a Escritura diz, de que Deus enxertará os galhos que foram quebrados. Mas eu não sei quem é quem. Então eu oro e eu estou atento. E aí o Paulo diz uma segunda coisa. Diz assim: sabe qual foi o mecanismo de quebradura dos galhos naturais? Sabe como foi que Deus fez para que os galhos naturais fossem quebrados? Eu vou te falar. Paulo está dizendo, eu vou falar para vocês. Incredulidade. Pela incredulidade eles foram quebrados. Eles não creram. E aí Paulo diz uma coisa no verso 22, dá uma olhada por favor no verso 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade para com os que caíram, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira tu também serás cortado. Irmão, olha aqui para mim. Não, olha por favor para mim. Não confunda bondade com bobagem. Pastor Zé, aprenda isso. Não confunda bondade com bobagem. Paulo usa duas palavras, bondade e severidade. Severidade para com os que caíram e bondade para com os que obedeceram, para com os que creram. O mecanismo que Deus usou para quebrar os galhos naturais, Wesley, foi a desobediência, o não crer. Porque crer, Lucas, não é acreditar, é se comprometer. Irmão, presta atenção aqui. Tem gente que diz assim, eu creio em Deus. Aí o Tiago, que não é o marido da Gabi, mas é o da Bíblia, vem e diz assim, você crê? O diabo faz melhor do que você. Ele crê e treme. Ele crê e conhece a severidade de Deus. Irmão, considera comigo. Eu vou pegar coisas básicas. A Bíblia diz coisas simples para a gente que não tem que explicar muito. A Bíblia diz assim, que eu preciso ser pregador, eu preciso ganhar alma. Qual que é a dificuldade de entender isso? Precisa de um tratado? Precisa de um culto só para a gente falar sobre isso? Precisa de uma escola dominical só para explicar que quem é nascido de novo tem que pregar o Evangelho? Que você tem que pregar o Evangelho para o seu colega de trabalho, para o seu colega de escola, para o seu familiar, para o seu vizinho. Que você não tem que bater na porta o tempo todo e falar o tempo todo. Porque Deus cria a oportunidade. A pessoa está doente, você vai e ora. A pessoa está deprimida, você vai e visita. A pessoa compartilha alguma coisa e você fala. Ela conversa com você e pergunta por que você crê dessa forma. Nós somos aqueles que receberam o ID. Por que os galhos naturais foram quebrados? Porque eles não obedeceram o ID. Não tem muito o que falar. Qual que é a dificuldade de entender que nós devemos nos reunir? Que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar? Qual que é a dificuldade? Não tem dificuldade nenhuma. Qual que é a dificuldade de entender que o primeiro lugar é o primeiro lugar? Antes do meu trabalho, antes do meu cansaço, antes do meu filho, antes da chuva, antes do carro, antes de qualquer coisa, o Senhor em primeiro lugar. Entre o Senhor e qualquer coisa, o Senhor. Tem trabalho da igreja, eu estou no trabalho da igreja. Pronto. Por quê? Porque eu sirvo ao Senhor. Eu sou nascido de novo. Qual que é a dificuldade de entender que de tudo que Deus me dá eu tenho que ser dizimista? Qual que é a dificuldade de entender que eu tenho que dar glória a Deus? Então veja, por que Israel foi quebrado? Por duas razões. Para que o Evangelho pudesse chegar a outros povos e porque eles foram desobedientes. Aí Paulo vem e diz assim, considera pois, se Deus tratou assim a oliveira, os filhos naturais, os filhos de Israel, imagina o que ele vai fazer com você, se você não permanecer na obediência. Não sou eu que estou dizendo não, é Paulo, volta os olhos à palavra de Deus. Verso 23,
E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra toda a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados. Agora, eu pego o 22, eu peguei errado, pego o 22. Veja lá, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade para com os que caíram, mas para contigo a benignidade de Deus, se permanecerdes na sua benignidade. De outra maneira, também tu será cortado. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Nós estamos vivendo o tempo da graça. E o Paulo, nesse texto, vai falar o que é graça. Graça é aquilo que eu não paguei. Você quer melhorar financeiramente? Obedece a Deus, seja fiel, esteja na igreja, participe de todos os trabalhos, pregue o evangelho para todo mundo, ganhe almas, seja fiel no dízimo, tenha vida de oração, conheça a palavra de Deus. Irmão, você vai romper financeiramente, você vai conseguir marido, vai conseguir esposa, vai firmar sua família, você vai ter a saúde até o momento de partir. O momento da partida, muitas vezes a gente perde força, adoece para poder morrer, faz parte. Mas não é aquela doença que te rouba a vida. É aquela doença que encerra a vida. Que faz parte da natureza. Mas ele diz, cuidado, porque se Deus tratou assim aqueles que naturalmente eram detentores da bênção, imagina o que ele vai fazer com você que é zambujeiro enxertado, se você não obedecer. Então não confunda a bondade de Deus com a bobagem de Deus, porque Deus não te terá e nem terá a mim como desculpado. Eu tive um amigo muito querido, morreu e foi meu supervisor, já falei isso aqui algumas vezes, e ele era de origem batista e deixou a igreja e seguiu parte da religião da esposa dele, que é espírita e é minha amiga, e ele foi meu supervisor, e eu gostava e continuo gostando muito dele, um respeito, um carinho muito grande por ele. E uma vez ele disse para mim assim, Ademir, eu fico vendo as pessoas que, por exemplo, podem falar e resolvem não falar. Dentro da doutrina que eu estou aprendendo, essas pessoas serão responsabilizadas, porque Deus deu a elas algo que muitos não têm, e elas desprezam isso. Então, elas serão cobradas disso numa outra vida, porque ele acreditava em reencarnação. Irmão, eu não preciso acreditar na reencarnação para saber que aquilo que me é dado também me é cobrado, porque a Bíblia diz isso para mim, a quem muito é dado, muito é cobrado. Te é dada a oportunidade de estar na igreja. A Bíblia diz, não deixemos de reunir como é costume de alguns. Você desobedece a Deus. Você acha esquisito que depois de um tempo você tem um problema de coluna? Que depois de uns anos apareça alguma coisa e você não possa mais andar? Você tem a oportunidade de ganhar almas. E depois você não faz isso, você não considera isso. E depois você acha esquisito você orar, pedir a Deus milagres, pedir a Deus que faça alguma coisa, e você não receber? Você está num tempo em que você ganha e você não investe na obra. Eu fico pensando naquilo que Deus faz na vida de quem crê, mas eu fico pensando também no que Deus faz na vida do que não crê. Aí Paulo vem e diz assim, considera, se você permanecer, Deus cumprirá na sua vida todas as promessas, mas se você não permanecer, Ele vai te quebrar. Coloca outro no seu lugar, simples assim, coloca outro no seu lugar. E mais tarde, lá no futuro, você vai cair em você, como o filho pródigo, que um dia, comendo o pior que tinha, porque ele tinha inveja da lavagem dos porcos, ele caiu em si e disse, quantos na casa de meu pai tem pão com abundância, e eu aqui passando fome? Olha aqui para mim em nome de Jesus, quantos tiveram a oportunidade de estar na casa do Senhor e negligenciaram?
E depois de uns anos começam a dizer: eu tinha tanta vontade que alguém passasse aqui e me levasse. Eu queria tanto. Eu fico de longe às vezes ouvindo um hino. E eu queria estar lá, mas eu não tenho condição. Por N razões. Quantos poderiam ter ajudado a construir tantas coisas e negligenciaram no dízimo e na oferta, e depois de uns anos precisam que uma igreja bata na porta dele e diga: nós trouxemos uma cesta para você. Tudo que o homem semear, também vai colher. E aí o Paulo diz assim, para encerrar, ele diz assim: o que Deus fez? Deus encerrou a todos debaixo do pecado, tanto os judeus como os gentios, para com todos usar de misericórdia. E ele diz: que plano é esse que Deus traçou? Quem entenderá a mente do Senhor? Ó, profundidade da riqueza, da glória, do conhecimento de Deus. E aí ele faz esse canto maravilhoso. Irmão, ainda é tempo da gente consertar a vida da gente e andar na presença do Senhor. Ganhe alma, seja frequente na sua igreja. Sabe por quê? Eu vou te falar, olha aqui para mim, por favor. Quando você vem à igreja, você não vem para receber. Você vem para Deus te usar. Porque cada um recebeu um ministério de Deus. Não existe ninguém sem um ministério. Quando você que era o zambujeiro que não prestava, foi tocado pelo Espírito Santo e aceitou Jesus, porque foi Deus que tocou em você para te enxertar. Ele tinha um plano na sua vida, ele tem um plano na sua vida ainda. Ele quer te usar. Ele quer te usar. E aí você um dia diz: eu não vou não, eu estou frio. Eu não vou não porque está chovendo. Eu não vou não porque meu filho está doente. Eu não vou não porque eu estou cansado. E a igreja, você só nega a igreja o seu ministério, você só nega a sua função. Talvez fosse o dia que Deus fosse te usar. Não seria talvez o dia que você receberia uma bênção, mas com certeza talvez fosse o dia que você seria o canal da bênção. E você nem sabe. Há muitos anos atrás, logo que eu me converti, eu entrei numa igreja, a igreja que eu frequentava, onde eu aceitei Jesus de verdade, e eu cumprimentei o irmão Eustáquio. Quando eu apertei a mão do Eustáquio, eu era novo convertido, mas já bem amigo dele, ele é pastor hoje. Ele tomou um susto e disse assim: saiu virtude de você e me tocou. Alguma coisa de você passou para mim, eu senti. Ele tomou um. Irmão, eu não sabia que Deus ia me usar. Eu não sei nem o que Deus passou de mim para ele naquele momento. Quem sabe o que Deus ia fazer através da pessoa que hoje não veio. Mas uma coisa eu posso te falar, e eu não vou falar isso: o pastor está amaldiçoando. Não, eu estou só ensinando a palavra. De tudo que o homem fizer, ele dará conta, mas de tudo que ele deixar de fazer, também ele dará conta. Não há um pensamento, uma palavra dita escondido que não seja gritada nos telhados. Não tem um pensamento que não será exposto. Então, presta atenção na vida que cada pessoa que negligencia as suas responsabilidades passa a levar. E presta atenção naquelas que levam Deus a sério, como é que o poder e a misericórdia as acompanham. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, disse o salmista, porque ele fazia a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?